Gênesis capítulo 37, texto muito conhecido, mas eu quero ministrar para você. Diz assim a partir do verso 1: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. A minha tradução é bem diferente da de vocês, tá? Mas é o mesmo texto aí. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com os seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os filhos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite José teve um sonho. Diga assim: José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram. Diga assim: eles o odiaram. Diz a minha Bíblia que ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais. Diga assim: o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e da maneira como os contavam. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. Diga assim: José teve outro sonho. E mais uma vez contou aos seus irmãos: ouçam, tive um outro sonho. Disse ele: o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos seus irmãos, mas também ao seu pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? E os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual o significado desse sonho. Você pode se assentar. Deixe por favor sua Bíblia aberta. Transformando tragédias em bênção. Todos nós conhecemos um pouco da história de José. Já vimos aqui várias pessoas pregando sobre esse texto, citando algumas coisas sobre José. Tem hinos que nós ouvimos pessoas cantando. As meninas acabaram de dançar, fazer um ato profético através da dança aqui para a sua vida, falando sobre sonhos, te motivando a manter no seu coração aquilo que Deus gerou através de um sonho, através de uma palavra revelada, através de algo da parte de Deus, alguém que tenha sido usado. De repente, em algum momento da sua vida, um profeta, alguém que tenha tido uma revelação, o pastor pregando. Carminha, quanto tempo? Tinha que vir hoje, né? Vocês são curiosos. Carminha é a mãe do Vitor, gente. Só podia ser, né? Esse é o Vitor, Carminha. Ainda bem que tu conhece bem, né? E a Bíblia diz que José, ele não é diferente de mim, não é diferente de você. Deus também se manifestou a ele. É óbvio que aos 17 anos, penso eu, que José não tinha ideia do que iria acontecer na sua vida. Eu fico pensando, meu Deus, imagina você ter um sonho e talvez ele tenha contado para os seus irmãos, para os seus pais no segundo momento, e ele não tinha ideia daquilo que Deus estava preparando para ele. Talvez você tenha entrado aqui hoje, já tenha até recebido uma palavra, Deus tenha falado com você, mas você ainda não consegue ter ideia daquilo que Deus separou para que você possa viver.
E aí discorre a história aqui no capítulo 37 do livro de Gênesis, falando que já havia um problema, já havia uma dificuldade de relacionamento. Eu quero que você preste atenção nisso. Já havia uma dificuldade de entendimento quanto à família de José em relação àquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida. A preferência de seu pai, o presente que ele ganhou, o amor que era manifesto a ele através de atitudes. Ou seja, dentro de uma casa, preste atenção e não fique triste com o que eu vou te falar nessa noite. Dentro de uma casa só tem um José. Você pode ser levantado com autoridade, mas dentro da casa do pai de José, Jacó, só havia um José. Isso não significa que Deus não tinha algo para fazer na vida da família de José, do pai de José, dos irmãos de José, mas muitas vezes, querido, ser uma escolha de Deus pega essa visão. Às vezes, missionário Jefferson, ser uma escolha de Deus é muito complicado. Nem sempre quem vai estar à tua volta, perto de você, vai entender a escolha de Deus na tua vida. E aí começa a surgir os problemas, não só problemas que você vai enfrentar, que você vai viver no decorrer do processo de Deus, mas porque você será identificado como alguém diferenciado. E aí começou a história de José, enfrentando os seus problemas, enfrentando as suas limitações. Eu separei alguns pontos aqui que eu quero falar com você sobre a trajetória, sobre o processo que José enfrentou. José, ele precisava simplesmente guardar no coração dele quem ele era e aquilo que Deus havia revelado para ele, mesmo que não houvesse entendimento da parte de quem estava em volta de José. Às vezes nós queremos aceitação, às vezes nós queremos que a pessoa que está do nosso lado compreenda a escolha de Deus. E eu vou te dar uma ideia: ou você guarda no teu coração o trato de Deus com você, ou você vai começar a viver crises, porque quem está ao teu lado não vai conseguir compreender a escolha de Deus sobre a tua vida. Não queira que ninguém entenda. Você acha que todo mundo vai se alegrar porque Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te ungiu? Não. Muitas vezes, querido, teu processo vai começar quando Deus revelar o que Ele tem para fazer na sua vida. E a Bíblia diz que isso começou a acontecer com José. Não era apenas aos 17 anos de idade. Os irmãos de José já tinham problema de relacionamento. Que surpresa é essa? Eu sei que talvez tenha gente aqui nessa noite dizendo: eu não estou entendendo o que está acontecendo, só foi Deus falar a respeito de mim. Traga a tua memória que a tua vida nunca foi fácil, que as coisas que você tem alcançado, os objetivos de Deus na tua vida sempre geraram, às vezes, desafetos à sua volta. E José aqui, querido, ele não foi pego de surpresa quanto à visão dos irmãos dele em relação a ele. E tem gente que muitas vezes parece que tem amnésia. Tem gente que muitas vezes não consegue lembrar que sempre foi debaixo de guerra, sempre foi debaixo de dificuldade. Tudo parecia ser mais difícil para você. Mas eu quero dizer que nessa noite o Senhor está te lembrando que Ele te chamou para transformar tragédias em bênçãos. E não importa aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está enfrentando, se você guardar no teu coração a escolha de Deus, ninguém vai poder interferir no propósito de Deus na sua vida. Eu separei aqui o trajeto mais curto entre o nada e o sucesso, muitas vezes é a tribulação. Vou repetir essa frase: o trajeto mais curto entre o nada e o sucesso, muitas vezes é a tribulação. Pastora, por quê? Eu separei aqui alguns pontos e eu quero partilhar com vocês nessa noite sobre esse processo de trajeto que José enfrentou. Primeira coisa, querido, se José não tivesse guardado no coração dele a convicção de que Deus estava com ele, no primeiro processo de José, ele teria surtado, ele teria deixado de acreditar.
Por quê? Da cisterna ao mercado de escravos. Preste atenção, o trajeto mais curto entre o nada e o sucesso muitas vezes é a tribulação. Primeira crise, primeiro processo que José enfrenta, e aparentemente um processo que foi para humilhar José, ele encara a cisterna. A Bíblia diz que os seus irmãos tiveram um plano, e na realidade, preste atenção que o teu processo é limitado pelo poder de Deus. A primeira ideia, Sara, em relação a José, pastor, não foi a cisterna, foi matar José. A primeira ideia na mente dos seus irmãos foram: vamos tirar a vida de José. Mas eu quero dizer que até dentro do processo, Deus limita a atuação do diabo na tua história. Ele pode até tentar, mas o Senhor diz para ele assim: pode ir parando, até aí você vai. A partir daí, negativo, pode tirar a mão dele. Eu quero dizer que dentro desse processo difícil que você talvez esteja enfrentando, a cisterna simplesmente é uma estratégia de Deus para que você chegue ao lugar que Deus tem preparado. Aquilo que você está achando, eu tenho certeza que tem gente aqui hoje com esse sentimento. Aquilo que você está achando que é para te maltratar, judiar de você, você não está entendendo o que está acontecendo. Deus está dizendo para você assim: calma aí, a cisterna só é uma estratégia para você chegar onde eu quero te colocar. Você precisa ter essa visão na sua vida. É interessante, querido, que os irmãos de José não pensaram na cisterna, pensaram em matá-lo. Deus interfere, e a Bíblia diz que José foi lançado na cisterna. E quem é que encontra José dentro do processo curto entre o nada e o sucesso? Os mercadores de escravos. E aí começa o trajeto de José até que ele chegue ao lugar daquilo que Deus tinha preparado para ele. E é interessante, querido, que dentro da cisterna José não foi encontrado. A Bíblia não cita. Se você der sequência à leitura do capítulo 37 e ler até o versículo 36, você vai entender que todo o processo de José, todo o processo difícil, José não perdeu a postura. Para de dar chilique. Para de dar chilique, ei, vai para a cisterna rindo. Para, não sai do salto não, mulher. Homem, ei, bonitão, hoje tem uma turma aqui, pastor, numa chiqueireza. Eu não vou nem falar ali que está ali, ó. Eu não estou nem acreditando, acho que eu estou tendo visão. Isso é muito Deus. É muito Deus. Tem um negócio ali no meio assim que eu falo: Jesus, o que é isso? Eu olhei para trás, até fingi que eu estava orando na hora do culto. Eu falei: não estou acreditando. Tem um garoto até de gravata hoje na igreja. Querido, você pode estar dentro de uma cisterna. Não perca a postura de vencedor. Ninguém precisa saber, porque a Bíblia diz que quando os mercadores de escravos encontraram José, tiraram ele da cisterna e tiveram a ideia de vendê-lo como escravo. Pega essa visão. Tiveram a ideia de vender José como escravo. Diz a palavra do Senhor que quando tiraram José da cisterna, olharam e disseram: esse é dos bons. Cabra é bonito, postura, não vamos vender ele para qualquer lugar. Ei, preste atenção, cisterna é estratégia, mas vai depender muito de como você vai passar por ela. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: você precisa aprender a transformar tragédia em bênção. Aquilo que todo mundo achou que ia te detonar, te destruir, acabar com a tua raça, ei, sobe no salto. Ei, penteia o teu cabelo, escova o teu dente, passa o teu perfume, vai para a cisterna bonito, porque aquilo que Deus tem para a tua vida, o diabo não vai poder interferir. Não é cisterna que vai atrapalhar o processo de Deus. E a Bíblia diz que automaticamente os mercadores de escravos, quando olharam José, identificaram alguém diferenciado. Agora imagina José desesperado, revoltado, espraguejando. Quantos de nós, queridos, na trajetória entre o nada e o sucesso, saímos do salto, baixamos o nível,
Deixamos de acreditar em quem somos. Ei, eu não estou mandando você ser altivo, soberbo, prepotente. Eu estou dizendo para você tomar posse do sonho que o Senhor já revelou para você. Você não tem que ficar andando de cabeça em pé. Eu sou, eu posso, eu vou fazer, Deus me escolheu, me engole aí. Não, eu estou dizendo para você, vai para a caverna no salto. Vai para a caverna arrumado. Não perde a postura, porque você precisa guardar no teu coração algo que vai fazer você pensar além do lugar que você se encontra. O sonho de Deus para a tua vida. Você precisa guardar. Mas existe um outro processo. Aí vem os mercadores, tem a ideia, e eu coloquei aqui, do mercado de escravo ao serviço na casa de Potifar. Diga para quem está próximo a você, já estamos caminhando. Ah, mas alguém pode dizer assim, caminhando para onde? Irmão, abra a visão espiritual. Tem um crente do teu lado aí? Tem um crente do teu lado? Dá um glória perto dele aí. Tem um crente do teu lado aí? Ei, pega isso para a tua vida. Aquilo que todo mundo que está à tua volta vai identificar. Está piorando. Me tirou da cisterna, está me levando para ser escravo. Deus está dizendo assim, eu só estou caminhando contigo para o lugar daquilo que eu tenho preparado para a sua vida. Preste atenção. Preste atenção. Para que arrancar cabelo, dar piti, ameaçar sair da igreja? Para que deixar de ser vaso de honra? Para que apagar o sonho da memória? Ei, o caminho de escravidão que José enfrentaria o aproximaria ainda mais daquilo que era o sonho de Deus para José. Deus apenas está aperfeiçoando o seu trajeto. Quando você chegar no lugar que Deus tem para a tua vida, você vai estar apto e preparado para viver a promessa. Você precisa guardar isso dentro do teu coração. A Bíblia diz, do mercado de escravo ao serviço na casa de Potifar. Mais um processo de José, mais um processo. Aí passa-se mais um salto de escravo. José sai para a casa de Potifar, mantendo a postura. E diz a Bíblia, querido, é interessante o que acontece. Ele começa a ganhar espaço. Não interessa a tua situação, se você guardar quem você é diante de Deus, ninguém vai entender nada. Até na cadeia onde você vai ficar, você vai ser tratado de forma diferenciada. Mas se você perder a visão do propósito, se você perder o sonho, esquecer, se você não entender que Deus está caminhando contigo para alguma coisa que você pode até não saber, mas está acontecendo um milagre na sua vida. O Senhor está movimentando o mundo espiritual, ainda que o natural aparentemente esteja dando errado. Ei, dá lugar para Deus, se alegra, bota um louvor, canta aí, as mulheres que estão aí, canta o hino do congresso, os irmãos que estão aí, pega a palavra, dá lugar, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, vai para o teu processo dentro da casa de Potifar como escravo, mas dizendo assim que eu hoje estou como escravo, mas eu não sei o que Deus vai fazer não, mas eu sei que eu tive um sonho, eu sei que eu tive 2 sonhos, eu sei que se esse sonho tem incomodado o inferno é porque Deus tem algo para fazer acontecer na minha vida. E você vai começar a entender o processo entre o nada e o sucesso de Deus na sua vida. Aí a Bíblia fala que José entra como escravo, ganha um espaço no meio da prova. Diga assim, no meio da prova, no meio da luta, a sensação é que eu estou perdendo. É porque quando você tem essa sensação, pega isso aí, você que crê, é porque está se aproximando ainda mais do tempo de milagre na tua vida. Quando essa sensação toma espaço dentro de você, você fala, meu Deus, estou arrasado, não é possível. Entrei como escravo, porque eu coloquei aqui o outro ponto, de escravo livre a prisioneiro. Processo doído, processo sofrido. Mas dentro de José havia o que precisa haver dentro do meu e do teu coração, a certeza de que aquele que começou a obra, ele é fiel para cumprir. Querido, isso é comum, a sensação é de que estou perdendo,
estou errando. José poderia ter descido para dentro daquela prisão. Até então ele era um escravo, tinha acesso livre, podia andar pelo palácio. Ele tinha algumas mordomias como prisioneiro, como escravo dentro da casa de Potifar. Mas de repente, uma injustiça, uma covardia. Hoje o pastor hoje de manhã falou sobre isso, sobre mentira, sobre apontamento, sobre notícias que são falsas. E talvez você esteja aqui: poxa, eu estou cansado, pastora, porque eu procurei fazer tudo certo, aceitei a cisterna, fui vendido como escravo, abaixei a cabeça para Potifar. Mas sabe o que acontece depois de tudo isso? Ao invés de eu sair da situação de prisioneiro, de escravo, eu me torno um escravo prisioneiro. Eu sofro um ataque de injustiça. E talvez você esteja sentado nessa cadeira hoje, triste, abatido, porque aquilo que você está passando não tem explicação humana. Aquilo que você está enfrentando, você não consegue explicar. Aquilo que deu errado, você não tem controle. Aquilo que está acontecendo, você não tem como responder os questionadores. Mas o Senhor está dizendo: até você ir como prisioneiro, continua sob o controle daquilo que eu tenho preparado para a sua vida. Fica calmo quando o negócio aperta e dificulta. É a hora que Deus começa a movimentar no mundo espiritual. A Cassiane gravou um hino há anos atrás dizendo: quando o que era difícil se torna impossível, é a hora que Deus começa a entrar. Ei, vai dificultar para o milagre ser maior na tua vida. Está dificultando para o milagre acontecer mais rápido na tua vida. Você não tem que perder a postura. Não tem. Olha que processo. O trajeto mais curto entre o nada e o sucesso muitas vezes é a tribulação. E nós identificamos esse processo aqui de escravo livre para prisioneiro. Que difícil. E o pior, algo aconteceu injustamente. Vou perguntar, já sei que a maioria talvez levante a mão, se não todos, ou as crianças apenas não vai levantar. Quem já pagou preço por conta de injustiça dos outros? Levanta a mão. Todo mundo aqui, irmão. Raramente alguém fala: não, minha vida foi sempre linear, foi sempre tranquila, ninguém nunca me perturbou, eu nunca paguei preço por causa de ninguém. Talvez você até no colégio, já lá no ensino fundamental, não estava colando, e o professor pegou alguém colando da sua prova, você tentando não, e o professor tomou as duas provas e deu 0. Você diz: meu Deus, lá no ensino fundamental, traga a tua memória, você já foi perseguido, já sofreu injustiça. Mas o Senhor está dizendo para você: ei, tudo isso coopera para o bem daqueles que me amam. Eu tenho um projeto e esse projeto vai se cumprir na tua vida. Eu não sei, querido, qual a sensação que você está tendo nessa noite. Talvez você está trazendo a tua memória, talvez você está fazendo a oração que Jó fez antes de ter a revelação daquilo que estava acontecendo. A Bíblia fala que Jó colocou a mão na boca e disse: falei do que eu não sabia. E talvez você esteja nessa noite com essa sensação. Esse culto é para você. Deus está parando esse culto para dizer assim: eu sei que é injusto, eu sei que o preço está alto, eu sei que você nem merece passar por isso, porque você não plantou isso. Tem gente que pega esse dito popular e afirma isso: pastor, não, plantou, vai colher. Mas tem coisa que você está colhendo e não plantou. José não plantou prisão, José não plantou traição, mas Deus tinha um projeto na vida de José, e na sua vida também não é diferente. E eu coloquei aqui: passa de escravo livre a prisioneiro. Mas dentro da prisão, num momento de guerra, num momento de luta, se você ler a Bíblia lá em Gênesis, não precisa abrir sua Bíblia, em Gênesis capítulo 39, do versículo 21 ao 23, eu tenho um relato para falar contigo. A Bíblia fala que José conseguiu ser bênção como prisioneiro. José, Gênesis 39, do 21 ao 23 diz isso: José conseguiu ser bênção como prisioneiro. Tem gente que nem livre consegue ser bênção, nem vivendo de boa consegue ser bênção. Deus está fazendo tudo para poder facilitar as coisas para você. E a Bíblia diz aqui em Gênesis 39, 21 ao 23, que José, como prisioneiro, conseguiu ser bênção. Eu quero dizer que um dos segredos
do trajeto de sucesso para a sua vida é você ser bênção da forma que você está sendo hoje. Ah, mas eu ainda não tenho solução. Ah, eu perdi um contrato. Ah, eu fui mandado embora. Ah, eu estou sofrendo uma injustiça. Ah, eu estou pagando algo que não era minha culpa. Ah, eu estou enfrentando um problema familiar. Eu estou passando uma guerra. Eu estou sendo injustiçado. Ei, no que muda o sonho? No que muda o sonho? Deus está mandando te perguntar. Ei, tudo aquilo que você está passando não pode alterar o sonho. Aquilo que você está enfrentando não pode alterar aquilo que já foi revelado. Aquilo que está acontecendo na tua vida não pode alterar aquilo que o profeta disse. Aquilo que você está enfrentando não pode mudar o seu destino. Aquilo que Deus está deixando você passar não vai impedir o céu de te abençoar. Aquilo que está acontecendo hoje não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Estou preso, sofri traição e injustiça, mas o sonho estava de pé. O bicho está pegando, a cobra está fumando, a giripoca nem pia mais, já morreu, mas o sonho está de pé. As lutas são grandes, o diabo tem me afrontado, até dedo apontado na cara você pode estar tendo, mas o sonho está de pé. A porta está fechada, o diabo está usando alguém, mas o sonho está de pé. A guerra está cerrada. Eu ando na rua, sinto os capeta à minha volta, mas o sonho está de pé. O inferno se levantou. Está usando quem eu amo, quem eu conheço, quem eu não conheço, o crente, o ímpio, o macumbeiro, o católico, o ateu, mas o sonho está de pé. Preste atenção, querido. Não sai do salto, não vale a pena. O barulho que o diabo está fazendo à tua volta não impede o sonho de se cumprir. Só existia uma maneira de José não viver o sonho 1, sonho 2, porque Deus confirmou. Você acha que foi à toa José ter o mesmo sonho, teor de sonho muito parecido um com o outro? Talvez por isso ele tenha contado, porque José conseguiu identificar: epa, para aí. Já estava numa situação horrorosa, mas no meio dessa situação horrorosa, Letícia, horrível, absurda, sem nexo, algo acontecer que você vai dizer: está ruim, mas está bom. Sei te explicar não, mas eu estou sentindo uma atmosfera de milagre. Aí alguém olha para José: mas tu está preso, cara. Mas não sei o que está acontecendo. O bicho está pegando. Eu não sou nem mais um escravo livre, me tornei um prisioneiro. Mas eu sinto que o negócio está bom. Isso é papo de doido. Isso é papo de maluco, ninguém entende. Passou uma semana mais duro que coco, a casca. Passou uma semana só tendo notícia horrível. Mas você diz: tem alguma coisa boa para chegar. Isso é papo de maluco. Ah, mas se levantaram contra mim de forma furiosa, mas tem algo bom no ar. Aí alguém se levanta, te esculacha, aponta o dedo na tua cara, te detona, você fica sem entender. Você até usa a estratégia que o pastor fala com a minha mão, e a pessoa quebra o teu dedo. O bicho pega. Aí você diz: diabo, é tu, Satanás. Você sente, aí você diz: se tu tá com essa prosa toda ao meu respeito, é porque tá perto do sonho se cumprir. Irmão, seja inteligente. Essa noite você precisa abrir a tua visão espiritual. Sabe o que o Senhor quer que você faça? Lembra do profeta. Lembra do profeta. Lembra da pregação que Deus confirmou no teu coração, que era Deus falando contigo. Lembra quando um profeta bateu o pé, deu uma girada, apontou o dedo e disse: eu vou te levantar na terra.
Aí quando você tem essa sensação dentro de você, aí o diabo vem e você fala, é você, né? Estou entendendo, estou ligada. Do nada, esse vento. Ontem eu cheguei de Porto Alegre, era 11 horas, lá no Santos Dumont. E eu vim, o pastor Marcos foi me buscar. Não se espante, ele não é ungido pelo homem ainda, porque tem um tempo. Mas o Senhor, desde que usou o pastor em um culto da manhã, e mandou o Marcos ficar nessa reta do corredor, em pé ali naquela porta, e depois Deus ainda usou o missionário Leandro para ir até ele. Deus falou comigo, a partir de hoje eu quero que você profeticamente chame ele de pastor. E eu dou assim, pastor Marcos, bom dia, está certo para você vir me buscar? Aí a Patrícia falou, não aceito, porque eu falei, pastora Patrícia, ela não, o mistério foi com o Marcos. E o pastor Marcos foi lá no Santos Dumont me buscar ontem, né? Eu cheguei 11 horas, ele estava lá, e a gente veio de boa. Quando chegou num lugar, não lembro aonde começou, pastor, um vento. Vocês pegaram esse vento, viram esse vento ontem? Eu não sei se aqui em Jardim Angá ventou daquele jeito, mas gente, há muitos anos, de verdade, eu não vejo um vento daquele. Na pista, eu não dirijo, né? Mas na pista você viu os motoristas às vezes tendo que desviar de papelão, plástico, o negócio ficou complicado. E muito forte, os coqueiros ali próximo ao Moacir do Carmo, tem ali uma sequência de coqueiros, estavam quase do pior coqueiro, as folhas estavam balançando, parecia que ia arrancar pela raiz. Querido, eu vou dizer para você que não interessa o vento que está soprando, não interessa. Quando você está ligado no sonho, você diz assim, o vento está limpando o caminho. Quando você está firmado na promessa, você diz assim, o quê? Se o vento está soprando, é porque Deus está preparando o caminho do milagre. E você começa a descansar. Você começa a falar, eu não vou dar lugar para a carne não, pega o salto e bota ele. Para o homem pega mal, né? Bota a roupa bonita, gosta de polo, melhor polo, penteia o cabelo, que negócio de ficar barbudo. Eu lembro que eu e pastor, no auge da nossa luta, que não foi fácil, foi tempos difíceis, e a gente estava passando um aperto muito grande, e dependendo daquela Simidão, já usaram essa marca? Simidão eu uso, é a marca mais comum do pobre. E também dependendo de cesta básica, né? É aquele sapato que você fala assim, eu calço 38, mas a irmã chega com 39 e tu fala, vou botar papel no bico. É? O morto era até maior, mas o terno é meu, me dá isso aqui, irmão. E a gente estava nesse processo. E eu lembro que quando chegamos à casa de uma pessoa, e Paulo o cabelo cortado, eu arrumadinha, as crianças também, porque até no Simidão Deus cuida de você. Deus cuida. Deus é maravilhoso. Ele não tem obrigação nenhuma de mandar marca nenhuma, mas até no Simidão, que é o processo que a gente vive para aprender a dar valor ao que compra, Deus cuida da gente. E quando a gente chegou nessa casa, o pastor de cabelinho cortado, barba feita, a pessoa olhou e falou, poxa, Paulo, não tem como as pessoas ficarem sabendo que você está nessa prova. Você e a Rose, as crianças, só tinha o Mateus na época, tão arrumados. Não, já tinha o Daniel. Posso falar isso não, que o Mateus Daniel fala, você não me quis. Eu falei, não quis não, meu filho, você veio na cova dos leões, por isso que teu nome é Daniel. Não foi projeto. Jeová. E aí, porque irmão, até nisso o crente do processo é julgado. A irmã toma remédio, cerca dos 4, dos 5, não sei nada de jogo de bicho, mas eu já vi o pastor falando isso. Cerca em tudo, na cabeça, no corpo, no braço, na perna, e você engravida. Aí o crente que não sabe do projeto, do propósito de Deus na tua vida, fala assim, passando a maior prova e ainda arruma filho. Irmão, Satanás, é tu? Porque ninguém sabe o que Deus está tratando contigo, ninguém. Processo, irmão, de sair do livre para o prisioneiro, escravo, não é fácil não. E essa pessoa olhou para o pastor e falou, você tem que deixar a barba crescer, ficar mais cabeludo. A Rose tem que pentear o cabelo no meio, ficar meio assim, triste, né?
Mateus, Daniel, né? Pô, esse bebê tão bem vestido, Daniel, um bebê muito bonito. Daniel nasceu quase andando, com 7 meses o moleque andou, era gordo. Hoje eu fiquei olhando o neto do Marquinho, é estranho, né, falar, é muito velhice. O neto do Marquinho e da Ana, lindo, gente, aquele garoto tá bonito demais, Senhor da glória. Eu fiquei olhando, falei, meu Deus, que coisa linda. E Daniel era um bebê muito bonito. E aí o Paulo olhou para mim, aí a gente não tinha tanta assim, visão espiritual, mas a gente olhou um para o outro e pensou, é o Satanás. É o Satanás. Ei, sabe o que Deus não vai fazer nunca? Colocar dentro de você a sensação de fracasso. Se isso está dentro de você hoje, pode ir saindo. Dá ordem agora, com a autoridade, no nome de Jesus, sai do meu corpo. Você pode estar passando uma dificuldade enorme, mas até como escravo, prisioneiro escravo, você pode não estar mais livre. Você precisa continuar acreditando no sonho e no projeto de Deus. E Deus mudou a nossa sorte, não porque o Paulo ficou cabeludo, não porque eu comecei a andar de cabeça baixa, ou não dar banho para dar aquele cheirinho de murrinha nas crianças, porque eu não sei, irmão, o negócio vinculado, pobre com sujeira. Ei, pobre é limpinho. Fedor de murrinha em criança é porcaria, não pobreza. Dá banho com detergente, dá um jeitinho. Dá um jeitinho, sabonete comunitário, a família toda usa o mesmo. Quando vai dar banho no neném, lava, passa 5 vezes água no sabonete. Porque ninguém precisa ver, ou ninguém precisa ter a sensação de que porque você está dentro de um processo, Deus te esqueceu na cadeia. Levanta a tua cabeça, hoje pode estar ruim, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, essa situação só está caminhando com você em direção ao milagre. Calma, não se desespera, não chute o balde, não fique com cara de murrinha, de sofrimento. A Bíblia fala, reprime a tua voz de choro. É uma ordem que a palavra nos dá, reprime a tua voz de choro, para. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, na mão de quem você deve se humilhar? Potente mão de Deus. Mas diz assim, depois desse processo de humilhação debaixo da potente mão de Deus, pega a visão, porque ao seu tempo, eu digo assim, ao meu tempo, não é o tempo Kairos não, o tempo cronológico, eu te exaltarei. Mão do homem, já teve a sensação de um amigo teu ver você saindo da cadeia, saindo da cisterna e ficar triste, porque ele gostava de te ver preso, ele gostava de te ver cabeludo e barbudo, e não consegue entender? Vou te dar uma boa notícia nessa noite, está chegando o tempo do barbeiro entrar em ação, está chegando o tempo do alfaiate fazer o terno. Eu sou velha, falei alfaiate, né? Está chegando o tempo, querido, de Deus mudar a tua sorte. Gostando ou não, alguém que seja próximo a você vai ter que entender que o processo foi difícil, mas o Senhor te chamou com vocação para transformar tragédia em milagre de Deus na sua vida. E José sempre se manteve firme. Eu coloquei aqui, José foi bênção na casa do pai. Gênesis 37, 6, 9. Mesmo sofrendo perseguição dos irmãos, José foi bênção na cisterna, mesmo sabendo que a inveja dos seus irmãos o lançaram ali dentro. José foi bênção como mordomo, na época que José estava como escravo dentro da casa de Potifar. Ele mesmo como mordomo, ele era servido na casa do seu pai, e ele passou a servir na casa de Potifar. Mesmo assim, diz a Bíblia que José foi bênção. José foi bênção como preso, Gênesis 39, do 21 ao 23, lá na cadeia. E lá não tinha nem como cortar o cabelo igual o pastor cortou, não tinha nem como fazer a barba, mas José era um prisioneiro com espírito de livre. Ei, pega isso para a tua vida. Você pode estar na cadeia, mas seja um prisioneiro com espírito de livre.
O teu corpo está preso, mas a tua mente está livre. O teu corpo está preso, mas a tua mente está livre. O teu corpo está preso, mas a tua mente está livre. O teu corpo está preso, mas a tua mente está livre. Faz parte do processo da prisão. E a Bíblia diz, querido, que dá um salto, porque Deus manifestou a glória dele. Algumas coisas que eu quero falar rápido com você, que se destacou no processo. Diga assim, algumas coisas, diga mais forte, algumas coisas precisa ser destaque no meu processo. E olha o que aconteceu, irmão. Eu fiz um apanhado de Gênesis 39, todo o capítulo. Eu destaquei algumas coisas que eu considero fundamental para que Deus enxergasse José e os 2 sonhos que José teve se cumprissem na vida dele. José, querido, guardou o caráter. Diga assim, o meu caráter não vai ser alterado nesse processo. Já viu aquela pessoa que justifica? Eu roubei porque meu filho estava com fome. Ah, mas eu mexi com o marido da outra porque eu não tinha marido. Ah, safadinha. Ah, mas eu fiz uma coisa errada, passei a perna em alguém porque eu também já fui muito passado para trás. Agora ninguém tira a onda com a minha cara. Ei, preste atenção, nada mudou o caráter de José. Por isso, diga assim, Deus estava com ele. O segredo não é alterar quem você é você passar a mão assim, ó, e sentir a presença de Deus do seu lado. Esse é o segredo. José, querido, nesse processo, e eu coloquei aqui, José teve caráter, porque lembra do avião Boeing na casa de Potifar? José não estava preso, ele estava livre. José poderia ter feito uma escolha. Pega a visão você nessa noite. Quando a mulher de Potifar veio dançando odalisca para José e disse, eu vou te pegar. Ele disse, não vai não, Satanás. Tu não vai me pegar não. Sabe o que Deus enxergou em José? Caráter. Ele disse assim, sobre toda a casa, meu Senhor disse que eu poderia tocar, mas existe algo que ele disse que não podia, que eu não podia encostar a mão, e é você, sai para a capeta. Aí alguém pode dizer, aí Deus enviou um anjo e fechou a boca daquela mulher. Não, o caráter de José jogou ele dentro, saiu de um escravo livre e se tornou um escravo prisioneiro. Mas sabe o que você tem que viver no processo? Ainda que você tenha algum prejuízo humanamente falando, se Deus vai descer para o cativeiro contigo, vai com ele, porque da mesma forma que ele deixa você entrar, ele tem autoridade para te tirar. Mas não perca o teu caráter. Não justifique, não seja sujo, indecente, imoral, impuro. Não passe a perna no outro. Mas me passaram a perna. Problema, querido, a tua recompensa não vem de homem, a tua recompensa vem do Senhor. Ainda que seja difícil aguentar, mas faz o teu papel, guarda o teu caráter. Outra coisa que José guardou, querido, foi a simpatia. O que tirou José de dentro da situação de escravo, de prisioneiro escravo? Vocês lembram? O carcereiro. A Bíblia fala, querido, que a simpatia, pastor, num ambiente que José era para ser mal-humorado. Irmão, não aguento crente que está passando problema no trabalho e vem para cá descontar no irmão da igreja. É o diabo que está te usando. Ei, ninguém tem culpa do que dá errado. Tem gente aqui que, se não Deus não entrar com provisão, vai ter a luz cortada essa semana. Tem gente aqui que, se o Senhor não abrir as comportas do céu, não sabe o que terá para dar para o seu filho essa semana de comer. Tem gente na live nessa situação. Tem gente aqui que ninguém sabe, pastor, mas quando eu sentei ali, comecei a orar, Senhor, ministra uma palavra. Eu abri a Bíblia, o anjo subiu, ele estava aqui. Eu falei, Jesus, o que é que eu vou pregar? Eu achei que o pastor tinha entendido que eu estava cansada, mas ele não entendeu. E eu falei, Anderson, a unção de abrir e falar assim, unite. Quando José chegou a Siquém e o fogo descer, não está comigo, está com ele. Mas eu, quando comecei a orar, o Espírito Santo ministrou meu coração. Talvez você não compartilhou com ninguém, mas você está com uma carta de despejo.
Talvez você não compartilhou a sua história com ninguém, mas você já está quase como seu Madruga na Vila do Chaves, devendo 5 aluguéis. Talvez ninguém sabe a situação que você está enfrentando aqui dentro da igreja. Você está penteado, você passou o perfume que tinha, a amostra grátis que você passou na rua e alguém te deu, porque no processo, irmão, perfume que você usa é leite de rosa, Axe da farmácia. E quando tem hidratante, nada, você bota um pouquinho de azeite. Que azeite, pastor? É caro, óleo. Irmão, nem o óleo agora está dando para o pobre, está R$8 no processo. Mas eu quero dizer que ninguém tem culpa daquilo que Deus está tratando contigo. A Bíblia não cita, pastor, em nenhum momento José estressado. A Bíblia não cita em nenhum momento José tratando os outros com ignorância. A Bíblia não mostra e nem pontua José destratando todo mundo dentro do cárcere, porque aquilo que estava passando, aquilo que ele estava enfrentando, não era aquilo que ele tinha plantado. Porque quando você planta, você engole quieto, mas quando você não planta e não consegue entender aquilo que está colhendo, irmão, se você não for de Deus, você se torna alguém insuportável, porque você fala, não mereço isso não, e começa a ficar com raiva da vida. Quem já não ameaçou ficar com raiva da vida? Quem não já ameaçou deixar de ser quem é? Quem já não ameaçou falar, também não ajudo mais ninguém, quando Deus mudar minha sorte, vai todo mundo comer na minha mão. Mas o Senhor está dizendo, guarda o teu coração, porque dele provém a fonte de vida. Você não precisa deixar de ser doce, você não precisa deixar de ser cordial, você não precisa deixar de tratar bem o seu esposo, porque ele não está conseguindo cumprir, talvez com a obrigação que ele talvez tenha te prometido, com os deveres, vou trocar a palavra, com os deveres de chefe de família. Mas você, quando casou e recebeu a bênção, você falou com dificuldade e engasgando, porque não teve uma noiva e um noivo que nos votos matrimoniais, quando o pastor dizia na alegria ou na tristeza, na doença, irmão, o povo encara bem a doença e a saúde, mas quando fala na riqueza ou na pobreza, irmão, todos os noivos e noivas engasgam. Deus está lembrando aqui, ei, calma aí, você fez um juramento diante de alguém, você disse que na pobreza também ia continuar sendo quem você é. José guardou o sonho, e as situações circunstanciais não tirou a simpatia de José. Para você ser lembrado, para Deus mudar a tua sorte, opte em ser lembrado por alguém que vale a pena, porque nada justifica. Se você fizer uma cara feia, tratar os outros mal, ser ignorante, ser estúpido, isso não vai justificar. Você vai magoar alguém que talvez Deus levantaria como instrumento de bênção para você. Você vai entristecer alguém que talvez Deus quer levantar para te abençoar. Mas José não, José estava ligado em qualquer ambiente. Ele fugiu da mulher de Potifar, foi tacado injustamente na cadeia, e lá dentro José fez o que José fez? José continuou guardando a sua essência. Tão bonzinho José, que conta o primeiro sonho, pastor, para os seus irmãos, e é desprezado por contar. Tão bonzinho, não deixava a sua essência alterada, Carminha, que ele contou o segundo sonho. Ei, você está disponível a contar o primeiro, o segundo e o terceiro, mesmo que quando você fale o primeiro alguém ria da tua cara? Não mude a tua essência, guarda o teu coração, porque isso vai despertar em Deus o interesse de mudar a tua história. José, querido, Gênesis 40, versículo 14, aproveitou as oportunidades que foram dadas a ele. Sabe, aquela pessoa que está tão raivosa pelo que está vivendo, que passa desapercebido a oportunidade. As solteiras aí, momento triste de luta que você esteja passando, de repente Deus vai colocar alguém na sua vida, mas você está tão estressadinha que a pessoa vai falar, Deus que o livre. Está repreendido, não é porque você está na prova, é pela sua forma de ser. Ninguém suporta gente ignorante. E dentro da igreja, ultimamente, pastor, não só compromete o bem-estar, mas relacionamentos.
Quantas pessoas dentro da igreja, irmão? Eu sou pastora. Alguém me perguntou, pastor Josmar, irmã Neia, você ama todo mundo da igreja? Eu falei, alguns eu sou obrigada. Alguns o Senhor diz para mim, ama. Eu falo, Jesus ama. Senhor, não quero, mas eu estou te mandando. Eu falei, mas eu não quero não, Senhor, porque ninguém merece amar essa coisa aí. Será que hoje é fácil te amar? E não vem para cá dizer para mim que é muito difícil para você, porque ninguém sabe o que você está passando. Para. O mundo hoje está passando por aflição. O mundo hoje está passando, sua vida é muito boazinha. Você está vivo, você está aqui, você não está no balão de oxigênio, você não está no CTI, ou não é, pastor Alexson? A gente descobre que a nossa vida é boa quando a gente faz assim, ó, e o ar não entra no pulmão. Eu não tive Covid a ponto de sentir o que o pastor Alexson sentiu. Mas eu tive edema pulmonar e eu também fiquei sem oxigênio. Eu também não consegui respirar. Eu também fui levada, está aqui minha irmã hoje no culto, junto com meu esposo, para o Mário Leone em Caxias, enfiando a cabeça para o lado de fora da janela ali na Reduc, puxando uma grama de ar para entrar no meu pulmão. E quando eu cheguei lá, já não conseguia mais respirar. E é nessa hora, querido, que você descobre que é muito bom acordar, ainda que você diga, Jesus, que luta é essa? Mas acordar com o ar vivo. Então não vem dizer para mim que é difícil ficar bem, não. Não vem dizer que aquilo que você está passando é a pior coisa do mundo, porque tem gente nessa hora recebendo uma ligação lá do São José em Caxias, do Moacir, do Geraldo Saracuruna, do Hospital Duque, do Mário Leone, do Caxias Dó, dizendo: teu filho morreu, teu marido morreu, tua mulher morreu. E você está aqui no culto com todo mundo vivo. Irmão, então não vem para cá dizer que Deus e o céu, e quem Deus quer levantar como canal, é obrigado a aturar a tua ignorância. Tem mulher aqui que essa semana já até pensou, vou procurar a pastora para pedir uma pastoral, porque o meu marido, irmão, olha no espelho primeiro, quem é você? Quem é você? Qual a sua postura? José tinha todos os motivos para estar mal-humorado. José tinha todos os motivos, ele não plantou aquilo, e ele estava colhendo algo por conta de um sonho que ele nem pediu a Deus para ter, mas isso não alterou a essência de José. E diz a palavra aqui em Gênesis, no capítulo 41, do verso 32 ao 36, José sempre foi positivo. Não é ficar fazendo meditando, yoga, positividade, energia. Eu tenho uma professora que ela é muito engraçada. Ela é da natureza, né? Ela mudou até o nome dela, gente. Não vou falar aqui, porque vai que ela esteja aí, que os professores assistem os cultos aqui, né? Minha professora mandou uma mensagem: hoje eu vou ficar no culto aí com você. Ela mora em Bangu, e ela falou: depois eu entro na live. Então eu não vou falar o nome dela não, mas quem está aí assistindo vai saber. Ela fala assim: olá gente, amanhã é a aula dela, 7 horas da manhã. Energia positiva, natureza, sol que brilha, lua, que enfeita. Ela inicia a aula assim, claro, de 7 da manhã a 1h30 da tarde. Haja positividade. Haja, irmão, porque eu durmo muito. Eu gravo a aula e assisto depois, eu não aguento, porque dá um sono da morte. Pelo amor de Deus, eu tenho pena dessas crianças. Bendito seja Carol. Bendito seja essas crianças com aula online. Irmão, eu sou velho, não estou aguentando, não. Isso é muito chato, gente. A poder no sangue, isso é coisa do diabo, não é de Deus. E ela é positiva, eu não estou dizendo essa positividade. Vai acontecer, não. Eu estou dizendo que José, ele facilitou para ele. Já acordou com um problemão para resolver, mas facilitando para você. Senhor, tu és fiel, eu creio na tua palavra. Aí bota o louvor, recebe uma carga, dá uma girada dentro do quarto, pula, dá um glória. Gilbertinho, vai morar. Aquela risada da Rosana. E aí, Rosana? E depois foi matar o leão, foi enfrentar o urso, foi ser
afrontado por Golias, mas acordou dizendo: eu só tenho 3 pedrinhas e uma funda, mas eu vou girar, girar, girar. E você olha o tamanho do gigante, ninguém entende a sua loucura, ninguém entende porque que você acorda. Quem toca um instrumento pega e toca, bota o louvor alto, dá lugar para o varão. Irmão, já dei lugar para o varão dentro de ônibus, indo para a faculdade, e eu falei: Jesus, me segura porque eu vou marchar. Eu me contive. Só uma vez que não deu, só uma vez. Eu já pulei no banheiro, eu já orei em shopping, eu já tive que ir com máscara. Agora ainda facilita, né? Porque dá para dar uma escondida. Sabe por quê, querido? Se você não for positivo dentro daquilo que você está vivendo, você vai estragar o teu dia. Isso não faz parte do processo. Acorde amanhã, acorde amanhã e diga: Satanás, a partir de hoje, você não vai interferir no meu dia. Eu continuo guerreando, o bicho continua pegando, as portas ainda estão fechadas, as contas continuam acumuladas, eu continuo sendo perseguido, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Aí você vai ter um dia melhor. José, querido, Gênesis capítulo 45, do 4 ao 5, José liberou sentimentos ruins. Em Gênesis 45 fala do encontro de José com os seus irmãos. Enquanto você não estiver pronto para ter alguns encontros, Deus não vai te tirar de uma situação difícil. Porque se você hoje não tem, pastor, condição de revidar, você fica acuado. Mas se você guarda sentimentos nocivos, pega isso. Por que tem gente sentada nessa cadeirinha hoje que Deus não vai tirar da situação difícil? Porque é a situação difícil que te impede de apontar o dedo na cara de alguém. Tem gente que Deus não pode mudar a sorte ainda. Por quê, pastora? Porque, querido, com o poder que Deus tinha ideia de colocar na mão de José, ele ia picar os irmãos dele, e seria um direito dele. Sabe o que Deus quer que você viva? O perdão. Quando você libera sentimentos nocivos e tóxicos que estão no teu coração, Deus pode pegar você pela mão e colocar onde Ele quiser. Tira essa intoxicação de sentimentos nocivos. Hoje eu estava falando, estava sentado na mesa algumas pessoas, eu não lembro, acho que a Bruna, a Patrícia, eu não lembro quem estava. A Jéssica estava. Eu falei assim: olha, eu não guardo nada no meu coração, nada, eu já guardei, eu já fui uma pessoa de guardar. Hoje não. Quando eu sinto que ainda tem, eu falo: pode ir saindo. Você não tem domínio sobre a minha vida. Eu não vou carregar aquilo que me feriu, porque ou você se liberta daquilo que te feriu, ou você vai continuar sofrendo a vida inteira. Deus pode mudar a tua sorte, mas você vai continuar sentindo dor. E eu falei: olha, eu não tenho nada, e meu coração está livre. Beleza, passou, vida que segue. Vida que segue. E José, querido, não ia conseguir ser feliz. E é o penúltimo ponto para a gente encerrar essa palavra. Mas eu estou dizendo para você, é muito importante você guardar o que eu vou te falar. É muito importante. Se eu fizer uma biografia de José, passou todos os processos dele, enfrentou seus irmãos, enfrentou a indiferença do pai, porque na realidade o pai de José, pastor, ele sabia que era um sonho profético, mas ele, Vitor, negligenciou para não ficar uma situação pior ainda entre os irmãos. Porque se você ler o capítulo 37, o último versículo, os irmãos de José ficaram com inveja, mas o seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Ou seja, ele tinha um entendimento, Anderson, espiritual, que os 2 sonhos de José eram proféticos, mas ele negligenciou. Quantas pessoas, Rosângela, poderiam ter te ajudado em processo, mas disseram: não vou me meter nisso não, e negligenciam. Todos nós já vivemos isso, todos nós.
Você está passando uma situação difícil que poderia ser evitada, Patrícia, poderia ser impedida, mas você olha a pessoa dizendo: ah não, a pessoa não fala, mas pastor Alexson está no olho dela. Você olha e diz: Satanás, tu pode me ajudar, mas tu não ajuda. Eu fico pensando José, sentindo a opressão dos seus irmãos, e o seu pai podia ter levantado Adriano e dito: para! José não é vaidoso, isso é revelação, mas nem isso alterou a essência de José. No que vale a pena a tua essência ser alterada, irmão, por quem te fez sofrer, te traiu? Ei, se largue, se libere. Se libere. Para de guardar isso dentro de você, só está te fazendo mal. Leva a vida de boa, irmão, leva a vida de boa. José exerceu perdão, capítulo 45, 4 a 5. Tem pessoas que estão amarradas a uma sentença de permanência num processo, porque não libera o coração. E tem gente aqui nessa noite assim. E não adianta mudar de igreja não. Deus não vai te levantar aqui. Deus não vai te levantar aqui se você não liberar o teu coração lá. Vou mudar de igreja, Deus vai me levantar, vai me exaltar, vão ter que me engolir. Ei, tu vai continuar mortinho sentado no banco. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: libera o teu coração. Libera o teu coração. Tira esse sentimento nocivo da tua alma que está te envenenando. Perdoa quem tem que perdoar. Deixa na mão de Deus quem tem que deixar. Eu inclusive falei, abro uma ressalva aqui para falar de algo que eu falei com a Jéssica. Eu não tenho medo de expor isso aqui à igreja, porque eu não sou uma hipocrisia, eu sou uma verdade. Eu já preguei sobre falta de perdão. Eu fiquei 3 anos para liberar perdão para uma pessoa que havia me feito mal. E eu lembro uma vez que o pastor disse para mim: hoje você vai ministrar ceia e pregar. Eu falei: não vou, porque eu não tenho condição na hora da ceia de falar. Se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, vá até ele, porque eu seria uma hipócrita. Eu não conseguia fazer essa ministração. Eu conseguia, Vitor, participar da ceia. Eu pedia perdão, Gilberto, por mim, mas eu não conseguia pregar uma realidade para os meus irmãos em Cristo que eu não estava vivendo. E eu falei para o pastor: não vou. Ele falou assim: fala com a minha mão. E subiu o templo antigo. Ele subiu para a secretaria e ficou sentado lá. E eu falei: Paulo, você não está entendendo, eu não vou pregar. Vai, então não vai ter pregação. E eu falei: eu não vou ministrar ceia. Ele falou: vai, porque senão. Mas eu não sabia, querido, que sob pressão Deus estava usando ele para curar a minha alma. Deus está me usando para curar você hoje. Eu vou fazer apelo, pastor, não apelo de vir aqui à frente, calma, mas para ficar em pé. Quem não se expõe é exposto. Ou você pede a Deus para limpar esse seu coração cheio de problema. Não estou dizendo que você plantou. José não plantou, mas José precisou liberar o coração dele. E eu desci bufando de raiva. Se espantem, vão querer participar da campanha hoje ou vão desistir de orar comigo. Magno falou: os pastores, ele falou, são imperfeitos. Não são perfeitos, somos imperfeitos, Magno. E todo dia eu oro, Salmo 139 é a minha oração de devocional, após a palavra do dia. Vê se há em mim algum caminho podre, mau, e me livra do que eu nem tenho conhecimento. É a minha oração diária, Deus sabe disso. E eu desci bufando, sentei lá no púlpito, que antigamente lá na nossa igreja tinha as cadeiras azul, e a gente sentava, Jaqueline do lado e falecido Vinícius cantando. Enquanto Vinícius cantava, a bandeja da ceia, eu falei: o medo, irmão, eu sempre tive temor. Eu vou pegar o copinho e ela fala: morre. Falei: eu vou morrer, e a culpa é do Paulo, porque é ele que está me obrigando. E eu sentei no púlpito, Jaqueline do meu lado, que Jaqueline é meia cúmplice, né? Sabe quase tudo da minha vida.
são 23 anos de amizade. E eu olhava, Jaqueline, eu estou com ódio agora o pecado é dobrado, eu odeio o pastor. E eu não quero ministrar sem, eu não quero pregar, eu estou virada. Dei lugar para o varão preto do inferno, com chave de... com chifre, rabo de espeto e garfo. Dei lugar para ele, estou aqui no púlpito, eu vou morrer. E quando o falecido Vinícius cantava o hino, e o hino que o Vinícius cantou, gente, o Vinícius não era puro não. E ele cantou o hino: dai-me um coração igual ao teu. Aí eu, Senhor, não, se o Senhor der para a igreja um coração igual ao meu, vai todo mundo odiar todo mundo. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Eu falei, não. Quando ele acabou de cantar, a pastora Jaqueline, missionária Jaqueline na época, ia orar para passar a palavra para essa pregadora. O Espírito Santo me deu um tema: a cura da alma, do corpo e do espírito. Eu escrevi rapidinho, a unção do pastor baixou em mim, e eu escrevi, preguei. Quando eu acabei de pregar, eu procurei, Maurício, dentro de mim, e não encontrei mais aquilo que há 3 anos me aprisionava. Eu não conseguia vencer, e eu descobri que perdão a gente só consegue saber se vai praticar quando a gente precisa usar ele. A gente é teórico. Crente que está aqui, você é teórico. Você só vai cumprir a prática dos frutos do Espírito quando você se deparar com uma situação que você vai precisar usar. E após 3 anos houve uma ruptura de cadeia e eu fui livre. E aquele dia eu falei, se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, podia partilhar o cálice. Não tinha Covid. Compartilhe o seu cálice, peça perdão. E a minha alma estava limpa. A partir daquele dia, Deus começou a gerar grandes investimentos na minha vida. E eu encerro dizendo para você, pode vir quem é o tecladista. Gente, eu nem acredito que eu preguei sem teclado. Estou me livrando. Mas não, eu sinto falta, eu sinto no meu orelha assim um hino. Me deixou na mão, garoto. Mas eu estou falando para você, que eu quero encerrar essa palavra antes de mandar você ficar em pé, falando algo que Deus ministrou no meu coração. E eu preciso que você guarde isso na tua alma, guarde isso dentro do seu coração. Não seja impedimento para viver os projetos. Não seja. Tem pessoas aqui que já caducaram, já era para ter saído dessa situação de inércia espiritual, mas não conseguiu ainda, porque está aprisionado a sentimentos. E outra coisa importante que eu quero que você guarde: por que Deus não muda a sorte de algumas pessoas, pastor Paulo? Por que Deus não muda, Maurício, a sorte de algumas pessoas? Porque ainda, Adriana, que a situação financeira de José mudasse, ainda que as roupas de José mudassem, ainda que o cabelo de José fosse cortado, ainda que a barba de José fosse feita, ainda que ele tivesse o anel de Faraó, ainda que ele andasse no 2º carro do Egito, ainda que ele escutasse o Egito inteiro, lembra do sol, da lua, das estrelas se curvando? Se você ler que referência tem o sol no Egito, é um Deus. Ou seja, o próprio Faraó disse, apenas no trono serei eu maior do que você. Ainda que José escutasse Faraó no 1º carro gritando, ajoelhai, 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 diante daquele ex-escravo, se José não se libertasse do seu sentimento, o dinheiro não seria suficiente, a posição não seria suficiente, o 2º carro do Egito não mudaria a dor da alma de José. Sabe quando que a alma de José foi curada? Quando todo o palácio de Potifar escutou o choro de José. Ali ele estava se liberando para viver a promessa na íntegra. Ali ele estava vendo não só o sol, a lua e as estrelas se curvando, mas a Bíblia diz que os feixes, lembra do primeiro sonho? Que representava a família de José.
chegassem diante dele, se curvassem, houvesse benevolência, misericórdia, que ele praticasse os frutos do Espírito. José poderia ter dinheiro, José poderia andar no segundo carro do Egito, José poderia ter um anel de diamante no dedo, mas ele continuaria tão preso quanto antes. Você está entendendo que não adianta Deus te dar o dinheiro para pagar a conta de luz? Você está entendendo que não adianta Deus te dar um apartamento? Não adianta Deus te dar um Renegade Jeep? Não adianta você andar com Rolex? Não adianta você comprar um fogão caro? Não adianta você trocar o telhado da tua casa? Não adianta você comprar roupa na John, na não sei aonde? Não adianta você viajar para o Nordeste? Não adianta você ir para Disney se o teu coração ainda está armazenado de coisas podres que fez você armazenar do processo que você viveu. Não adianta. Por que o Kevin praticamente assinou a sua sentença de morte aos 23 anos? Tanto dinheiro, tanta fama. Eu vi um pedaço de uma entrevista, o Mateus Mazafera que fez na casa dele. Ele não tinha uma casa, ele tinha um cinema dentro da casa. Era uma coisa de louco a casa que aquele garoto morava. Já perdeu cinco carros. PT, perda total, batida. Não adiantou, querido. Ele saiu da favela, da comunidade, como é dito hoje. Ele ganhou o mundo, a televisão. O que adiantou agora o Neymar pegar a camisa após um jogo e saculejar? Moleque. Ele nem vê mais. Não sou eu para julgar que no processo da queda, no tempo de sobrevivência, Deus não tenha tratado com ele. Ele estava sendo discipulado por crentes. O Espírito Santo pode ter agido. Eu não sei, quero eu que isso tenha acontecido. Nós estamos como igreja não para condenar, mas para proclamar salvação. Eu quero chegar no céu e ver, se o Senhor me permitir, se a gente, eu não sei como será lá, e falar: rapaz, não é que esse cara cumpriu-se a palavra, entrega o corpo a Satanás para que o espírito não se perca. Não é que o cara está no céu, beleza, glória a Deus que a gente vai dividir o coral com ele, mas na terra não foi a falta de dinheiro. Pega a visão. A justificativa do traficante na favela é a falta de dinheiro, mas não foi o caso dele. Ele tinha dinheiro, ele tinha mansão, ele tinha carrão, ele estava hospedado no hotel Brisa, na Barra da Tijuca. Ele tinha dinheiro, ele pagava a despesa dos outros. A mãe dele já não precisava mais fazer sobrancelha, fazer unha. Não, ele estava preparando a maior festa para sua irmã de 15 anos. Mas o que ele guardou dentro do coração dele matou ele. Para de achar que Deus muda história quando dá dinheiro. Para de achar que Deus honrou você porque Deus te tirou da pobreza e te colocou na riqueza. Para, que palhaçada, que bobeira. Jesus não morreu na cruz para você ter BMW. Jesus não morreu na cruz para você morar na Europa e com uma nascência. Eu posso morrer em Jardiangá, e daí Jesus está comigo. Eu estou há 2 semanas, vai de avião, volta de avião, vai para lá, vem para cá. Jesus não morreu na cruz para eu dar testemunho. Estou andando no pássaro de ferro. Não me poupe. Jesus não morreu na cruz para me dar testemunho que eu estou andando no pássaro de ferro. Pelo amor, nem eu queria andar, nem gosto de andar. Não é nada confortável. Estou arrasando com o teu sonho hoje. É chato, é horrível, meu pé fica cansado. E o pior, nem pagando tão cara a passagem hoje você tem direito a lanche. Porque por causa da Covid as companhias aéreas não estão dando aquele lanche ridículo que é um saquinho de amendoim. Jesus não morreu na cruz para eu ir para Disney. Jesus não se manifestou na vida de José porque ele usou o anel de Faraó. Jesus não morreu na cruz porque Deus deu uma moral para José. Para com isso, gente.
Para, igreja, vamos reagir. Jesus morreu na cruz para você ser feliz. Jesus morreu na cruz para você ter paz. Jesus morreu na cruz para quando você enterrar o teu pai, a tua mãe ou o teu filho, você saber: até breve, querido, porque já já a gente vai estar junto. Jesus morreu na cruz para isso. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Jesus morreu na cruz para você ir para o céu. Jesus morreu na cruz para me dar um namorado. Jesus morreu na... Para com isso. Por favor, irmão, por favor. Eu preciso que você guarde isso no teu coração. Ou os sentimentos nocivos são liberados, como em Gênesis capítulo 44. E aí, tudo que vier, Rose, tudo que vier, Fabiano, Tatiana, Raquel, tudo que vier, vai ser lucro. Eu já andei de carro zero, eu já morei no Recreio, eu já gastei muito dinheiro, verdade. Mas isso não altera, Letícia, a alegria que eu continuo tendo hoje. Chegar aqui na igreja a pé, de boa, morar em Jardim Hangar, besteira. Meus filhos criaram uma expectativa e eles disseram assim: mãe, eu acho que depois você vem, né, para morar com meu pai aqui, mãe, Europa é melhor, mais segurança. Eu falei: pode parar, esse é o sonho de vocês, o meu já aconteceu. E o meu sonho está em Jardim Anhangá, na Deus Provedor, na Rua Baviera 102. Eu sou feliz lá. Meu coração não prendeu vocês ao meu sonho. Viva o de vocês. Seja feliz, que Deus levante vocês para as nações. Mas aquilo que Deus já me deu, me realiza. Aquilo que o Papai do Céu já fez por mim, me realiza. Mas se você está achando que quando você tiver grana, motão, carrão, roupão, anelzão, cordãozão, ir para salão, fazer compra de R$1.500, primeira mudança de cativeiro que pobre pensa é o quê? Quando Jesus mudar minha sorte, eu vou ali pro Rio Sul, né? Eu vou ali, que agora tem um mercado aqui, Rio Sul. Fala nem Selma, que Selma é aquele conta-gota. Deus prosperou, você vai fazer compra no Rio Sul. Vai passar no caixa, sem a mulher falar: amor. O marido, a mulher passa e fala: amor, disfarça, joga no carrinho e empurra, porque passou, não dá. Não, Jesus não morreu na cruz para você fazer compra. Jesus disse para um profeta que ele amava na caverna: vem para um churrasco. Não, come pão e bebe água, porque muito comprido é o teu caminho. Jesus morreu na cruz com um propósito, e não é fazer você rico. Por isso que tem crente frustrado. Você tem gente aqui hoje que não consegue se firmar porque está frustrado, porque recebeu palavra do profeta de prosperidade e continua pobre. Mas o Senhor está dizendo para você: libera o teu coração, porque aí o sonho se cumpre. Libera o teu coração, porque o sonho se cumpre. Diga amém, glória, aleluia. Deus vai encontrar alegria, aí tudo vai acontecer. Eu quero fazer esse apelo. Você que está aqui e precisa que Deus trate do seu coração. Os conselheiros, por favor, botem luva. Rápido. Você que está aqui, em nome de Jesus, e precisa que coisas sejam tratadas na sua alma, faz assim, ó: pastor, eu preciso que coisas sejam tratadas na minha alma, porque aí eu sei que eu vou viver sonho. Amém. A jovenzinha ali levantou a mão, outra ali, fica com a mãozinha, lá do lado tem também. Levanta a sua mãozinha, não tenha vergonha não. Eu já fiz essa oração. Eu já pedi para o Papai do Céu liberar meu coração. Você que levantou a mão, já tem alguém indo ao teu encontro. Ali no canto tem mais gente, ó. Lá no canto, lá onde está o pastor Josmar, tem duas lá, duas irmãs. Pastora, eu
não estava pronta. Agora eu descobri porque que a minha sorte não é mudada, porque eu ainda tenho coisas dentro de mim que Papai do Céu precisa tirar, porque aí eu vou viver de boa os sonhos, projetos. Se você está com isso dentro de você, levante a sua mão, não tenha vergonha não, irmão. Faz igual o homem da mão mirrada. Era um sábado, os fariseus estavam no templo, não podia se apresentar para cura. E diz a palavra que quando ele ouviu Jesus falando que quem precisava de um milagre era para vir para o meio, ele saiu correndo e foi para o meio. A mulher do fluxo de sangue quebrou um tabu, quebrou um protocolo, que a mulher imunda não poderia andar no meio da multidão, mas ela ouviu, Adriana, que Jesus ia passar. E para ela tocar na orla, alguém diz: não, aquela mulher se humilhou. Penso eu diferente. Se eu fosse narrar uma história da mulher do fluxo de sangue, pastor, eu acho que ela tocou na orla porque ela já chegou, Adriana, assim, ó, sabe? Eu não vou dobrar não porque eu tô com a roupa branca, mas ela já chegou de joelho dobrado, e o único lugar que coube para ela tocar em Jesus foi na orla, pastor. Porque ela estava no meio de uma multidão, e eu fico imaginando como que ela foi esculhambada pela multidão, porque as pessoas sabiam que ela era uma mulher hemorrágica. E ela quebrou um protocolo. E hoje os crentezinhos do século 21 não vai mais apelo. O Senhor sonda o meu coração. Para de graça. Sonda nada. Ele quer que você fale assim: Senhor, eu preciso. Vai para o meio, se exponha. Pastora, que é isso? Isso é humilhante, irmão. Isso aqui, pelo amor de Deus, é Bíblia. O cego de Jericó: cala a boca, seu biruta, seu maluco, o mestre não vai te ouvir. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele se expôs. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu, Senhor, me envergonharei dele diante de meu Pai. O crente hoje está maquiando. Não, Deus conhece o coração, mas Deus quer que você confesse, fale. E eu quero orar. Pai, tem conselheiros orando por essas pessoas, e está difícil, porque tem pessoas que entrou aqui hoje marcado com dores, pessoas vivendo o que José viveu, não plantou, mas está colhendo dores, e não sabem como ver essa situação mudada. Mas nessa noite eu quero ser boca profética para dizer que tudo aquilo que da parte de Deus foi dito há de se cumprir. Libera sobre essas pessoas que levantaram as mãos a palavra que será liberada somente para aqueles que levantaram a mão. Eu quero profetizar milagre, mudança de história, libertação de emoções e sentimentos nocivos, e que o Senhor exalte, que o Senhor glorifique o teu nome na vida dessas pessoas. Esta é a oração que eu quero profetizar e liberar sobre os meus irmãos e as minhas irmãs nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.